Trouxe a sua folha, Stephanie? Muito bem. Então nós vimos aí, né, que o plano da salvação inclui crença, arrependimento, confissão, batismo e perseverança. E é importante nós entendermos como é o batismo bíblico, né? Porque existem milhares de batismos, né, entre aspas, batismos errados no mundo religioso atual, né? Existe batismo de crianças, existe batismo por aspersão, existe batismo do Espírito Santo nas igrejas pentecostais, né, que eles falam que existe hoje em dia. Existem igrejas que batizam pelos mortos. Existem, né, batismo com vários elementos, né? Existe batismo só para confirmação, né? Existe batismo como testemunho público da fé. Então existem vários tipos de batismos, né, errados no mundo religioso atual. O que é aspersão, João? Aspersão é jogar água na cabeça. É derramamento de água na cabeça. Vamos ler Efésios 4, versículo 5. Lucas. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muito bem, então note bem que Efésios 4, 5 diz: há um só Senhor, que é Jesus. Há uma só fé, que é a doutrina dos apóstolos, e há um só batismo. Então não é qualquer batismo serve, né? Não é batizar só uma vez. Porque a pessoa às vezes diz assim: eu já fui batizado, né? E eu não quero batizar de novo, né? Porque batismo é uma só vez. Não é uma só vez, é um só batismo. É um só tipo de batismo que é bíblico e válido para a salvação. Se a pessoa batizou 10 vezes, mas não foi o único batismo que a Bíblia ensina, né? Então ela nunca batizou de verdade, né, para Deus. Então a Bíblia ensina um só batismo. Então existem milhares de batismos errados no mundo religioso, mas somente um batismo bíblico para ser válido, né, para a salvação. Note bem aí no texto de Efésios 4, 5 que Jesus não foi Senhor uma vez e não é Senhor mais. É uma qualidade de Jesus ser Senhor. Amém? A fé, a doutrina sã, apostólica, não era para ser obedecida só no primeiro século e hoje não tem mais nenhum valor ou sentido. Não, é uma qualidade de fé, né? Tudo que a gente tem que crer e praticar continua sendo a mesma coisa, né? E o batismo, um só batismo, não é uma única vez. Não é quantidade que está se referindo aqui. É qualidade. Qualidade. Amém? Então o batismo bíblico é um só. E para ser válido ele precisa ter aquelas características. A pessoa, o propósito e a forma correta. Amém? Vamos ler Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muito bem, então Jesus disse, né? Palavras claras, mas as pessoas acabam o quê? Mal interpretando ou mesmo torcendo propositalmente as palavras de Jesus para adequar a sua falsa doutrina, ao seu erro doutrinário. Note bem que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Jesus não disse: quem crê será salvo e depois pode batizar. Jesus disse isso? Não. Jesus disse: batiza, aí você vai ser salvo e depois você vai crer. Ele disse isso? Não. Tá vendo? Agora o evangélico diz: se você crer, se você levantar a sua mão,
se você fizer uma oração de entrega, então você vai ser salvo naquele momento que o pastor orar por você e você fizer aquela emoção de entrega e tal. E depois você entra na salinha do pastor, passa 6 meses e quando juntar bastante gente você pode batizar. Mas você já está salvo, viu? Bom, não foi isso que Jesus falou. Os evangélicos ensinam crença igual a salvação mais batismo. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. O Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Amém? É assim que Jesus ensinou. Os católicos também, eles ensinam: se a pessoa batizar o nenenzinho, aí o nenenzinho vai ser salvo do pecado original. Mas aí ele vai crer quando ele crescer, quando os pais ensinarem ele, quando ele tiver mais idade. Tá vendo? É uma torção total também, né? Eu está dizendo que a pessoa batiza, é salvo, mas depois ela crê. Não é assim que Jesus ensinou, né? Jesus disse: crença mais batismo igual a salvação. Está vendo como às vezes as pessoas vão, né? E aí você percebe o quê? Que nem o batismo evangélico e nem o batismo católico são na verdade batismos bíblicos. Por quê? Porque o propósito do batismo é a salvação. Mas a salvação de quem? Crê. E não do inocentezinho, coitado, que nasceu ontem. Está vendo a diferença? Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a pessoa vai receber a mensagem, o ensinamento, vai ouvir o evangelho. Ela vai ouvir o evangelho e ela vai acreditar que Jesus morreu, ressuscitou. E ela também vai querer o quê? Ser salva por esse Jesus que morreu e ressuscitou por ela. E como é que ela vai fazer então? Ela vai batizar. E aí ela vai ser salva. Amém? Agora, para ela ser condenada, basta não crer, né? Basta não ouvir, ou basta ouvir e não crer. Bem, então, você pode notar bem que o batismo, entre outras coisas, para ser bíblico e válido para a salvação, ele precisa da pessoa certa. A pessoa certa é a pessoa que tem a idade e a capacidade mental suficiente para crer, arrepender e confessar, né? Então é isso, né? Então é essencial a pessoa ter crença, né? Ou ter entendimento antes ou depois do batismo. Antes. O batismo só faz sentido para a salvação se a pessoa entender o que está envolvido naquele ato, né? Se a pessoa entender qual é a razão daquilo, por que ela tem necessidade daquilo. Então é essencial ter crença antes do batismo e não depois, né? As crianças, quanto mais pequenas são, elas não são capazes de crer, né? Porque elas não sabem distinguir entre o bem e o mal, né? Quem é Satanás, quem é Jesus, o que é pecado. Ela não tem essa noção. Se você perguntar para um bebê quem é Jesus, ele vai responder Gugu Dadá. Né? E aí você vai comprometer a criança, né? Com essa confissão não tem jeito. Então, as crianças não são capazes de crer porque não sabem distinguir entre o bem e o mal, né? Nós lemos em Mateus 18, 1-4 e Mateus 19, 14, que Jesus disse que as pessoas que querem estar no reino dele devem se converter e se tornar como crianças. Então, subentende, presume-se dessas passagens, que as crianças já estão salvas. Elas fazem parte do reino, coisa que os aqui têm entendimento, né? Precisam chegar a fazer parte. Jesus Cristo disse: o reino dos céus é das crianças. O reino dos céus é das pessoas que se comportam como elas no sentido da pureza. Na verdade, né, só pode ser salvo quem estava perdido. Em relação às crianças pequenas, elas nunca foram salvas porque, de fato,
elas nunca foram perdidas ainda. Então, Ezequiel 18:20 diz que os filhos não herdam os pecados dos pais, né? Então as crianças, quando nascem, elas não herdam o pecado original de Adão, né? Se a Bíblia diz que os filhos não herdam os pecados dos pais, né? Então quando eu nasci eu não herdei o pecado do meu pai, né? A culpa dos pecados que ele cometeu, não. Quando meu pai nasceu não herdou a culpa dos pecados do meu avô, e assim sucessivamente até chegar lá em Adão. Então os filhos não herdam os pecados dos pais, né? Então as crianças não herdam o pecado original de Adão. O que nós temos é a consequência do pecado, que é a morte física, mas a culpa de Adão é de Adão. A culpa, né, do seu pai, do meu, é deles, né? E assim por diante, né? Salmo 51:5, quando Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, não é uma doutrina sobre o pecado, mas é uma expressão poética para expressar uma profunda culpa, visto que ele tinha caído em adultério com a mulher de Urias e assassinado o marido dela, né? E tantos pecados assim. Depois, repreendido, ele chegou a uma confissão, contrição de coração, mas não significa que ele, bebezinho, né, nasceu no pecado, digamos assim, ou com o pecado da própria mãe, né? Então era o sentido de expressar uma grande culpa. É como Paulo, que disse que, né, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, né? É como cada um de nós deve se sentir, né? Jesus morreu por cada um de nós, então nós expressamos dessa forma. Mas será que o apóstolo Paulo era pior do que outros tantos que fizeram? A gente sabe que nem tanto assim, né? Então não vamos, os salmos não servem para, digamos, dar um conceito doutrinário exato sobre, sobre a vida, a morte, o pecado e a salvação, porque ele foi escrito como expressão de palavras de homens a Deus. Era como os homens estavam se sentindo. Amém? E não existe nenhuma evidência bíblica para o batismo de crianças, né? Você lê o Novo Testamento, você vê que as pessoas foram batizadas, às vezes diz a pessoa e toda a sua casa, né? Mas nunca fala de bebês especificamente sendo batizados ou crianças muito, muito pequenas. É uma coisa interessante que a Bíblia, quando fala dos filhos, né, dos filhos dos cristãos, ela não fala para batizar vossos filhos. Ela diz: criai-os no conselho e na disciplina do Senhor. Então a instrução da Bíblia, do Novo Testamento, não é batizar crianças, é criar. Criar, né? É fazer com que eles aprendam os caminhos de Deus desde pequenos, e quando chegarem na fase de decidirem por si mesmo, vão decidir se seguem a Deus ou não. Se alguém batiza uma criança pequena, você não deu a escolha para ela de ter a sua própria fé, a sua própria resposta a Deus. Nós já escolhemos por ela, né? E não é bem por aí. Nós devemos incentivar, mas nós não podemos nos responsabilizar, né? E nem a pessoa se sentir: meus pais são responsáveis porque, né? E ficar preso numa tradição humana que no final não vai ter valor nenhum, né? A pessoa nem vai saber por que ela é aquilo que se diz que ela é. Então o ponto é: não existe nenhuma evidência bíblica para o batismo de crianças, né? Na verdade, as pessoas torcem a Bíblia e querem, onde a Bíblia não fala, que você imagine que tinha uma criança lá, um bebê, e de repente jogaram uma água na cabeça dela, né? E as crianças, né, não precisam ser batizadas, né? Por quê? Porque a gente sabe que o batismo é para remissão dos pecados, né? Então,
As crianças não precisam ser batizadas. Os que receberam o batismo na infância, né, eles não receberam o batismo bíblico. Então essas pessoas precisam ser batizadas quando adultas, né? Quando elas crescerem, entenderem o Evangelho, devem então batizar. Amém? Muito bem. Vamos ler Atos 2, versículo 38. Atos 2, 38. 2. Isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Muito bem. Então note bem, é incrível, mas por que as igrejas evangélicas geralmente elas não leem essa passagem? Né? Porque essa passagem diz que o batismo é para a remissão dos pecados. Né? Então, a passagem não diz para levantar a mão, fazer uma oração, a passagem diz para batizar para a remissão dos pecados. Então a questão é a seguinte: para o batismo ser o batismo bíblico, válido, o batismo tem que ter o propósito certo. A única diferença entre o batismo bíblico e o banho qualquer numa piscina é a intenção que a pessoa tem quando se dirige a fazer aquele ato. Se essa intenção é mal compreendida pela pessoa, então não está valendo para quem mandou ela fazer. Né? Então, o rito só tem sentido se você souber para quê, qual é o propósito daquilo que você está fazendo. Lembra no Velho Testamento, quando as pessoas iam sacrificar a Deus, elas tinham que saber se era o holocausto, se era uma oferta de manjares, se era uma oferta pelo pecado. Elas tinham que saber o propósito, né? Estou aqui, Deus que sabe. Não, ela tinha que se aproximar, né, com uma intenção, né? E aí ela praticava aquele ato específico. O batismo, para ser bíblico e válido, ele tem um propósito, o propósito certo, né? E qual que é o propósito do batismo aí, de acordo com Atos 2:38? Remissão dos pecados. Viu, dona Inês? Remissão dos pecados. Então a pessoa arrepende, né, dos pecados, e ao se sujeitar ao batismo, ela se sujeita ao batismo querendo algo, querendo alcançar algo, em direção a alguma coisa. E quando a pessoa é batizada, ela vai em direção ao que Cristo disponibilizou para ela, que é o perdão dos pecados. Amém? E aí, limpo dos pecados, naquele mesmo ato, né, ela recebe o quê? O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo na presença interior, né? Ou seja, então o propósito do batismo é o perdão dos pecados, né? E receber o dom do Espírito Santo. No momento do batismo, né, quando Deus recebe um novo filho na família dele, naquele exato momento também, ele dá o Espírito Santo como um dom, como um presente especial. Amém? Para acompanhar esse novo filho em sua nova vida. Então é isso. Então quando a pessoa vai ser batizada, nós perguntamos: por que você quer ser batizada, Stefan? Qual que é a resposta? Para a remissão dos meus pecados. Por que você quer ser batizado, Schneider? Para a remissão dos pecados. Por que a senhora quer ser batizada, dona Inês? Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos ler Atos 22, 16. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te e receba o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Muito bem. E agora, por que te demoras? Então o batismo é uma coisa para demorar? Não. Marcar para dezembro? Para juntar mais pessoas? Né? Assim que você sabe. Quem ouviu esta palavra só tinha ele para ouvir. Não tinha mais ninguém para batizar. E ele ouviu: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. E acontece o quê?
lava os teus pecados invocando o nome dele. Então não é para nada, é para lavar os pecados. Amém? Então nós vamos lavar os pecados no batismo. Deus vai nos lavar no batismo por causa do sangue de Cristo, que ali vai operar. Lembra que disse: lava os teus pecados invocando o nome dele. Então não é para você ficar falando Jesus, Jesus, Jesus. Vai morrer afogado, vai na água. Não. Quando você se sujeita ao ato de batizar, você não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador. Você não está dizendo que Ele morreu por você e você quer que Ele te salve. Então, nesse ato de você se sujeitar ao batismo, você está clamando a salvação por Jesus. Né? Então, você invoca o nome do Senhor para a sua salvação, é batizando. Porque se não fosse dessa forma, o mudo não poderia ser salvo, concorda? Como é que o mudo iria invocar o nome dele? Invoca assim, você ensina o batismo para o mudo e batiza o mudo. Aí o mudo invocou o nome dele para a sua salvação. O nome de Jesus. Amém? É dessa forma. Então, levanta-te, recebe batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Então o que acontece quando você está sendo batizado? Você está lavando os pecados e dizendo que Jesus é seu Salvador. Naquele ato de obediência. Amém? Vamos ler 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isso. Lê de novo, Lucas. Tenho 1 certeza, Pedro 3:21, né? É, isso mesmo, 1 Pedro 3:21. Mas lê um pouco pausadamente para nós identificarmos, né, o que está aí relacionado ao nosso estudo, né? Tá. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Isso, vamos parar aí. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então note bem que Pedro está ligando a salvação ao batismo. Os evangélicos dizem que o batismo não salva ninguém. Espere aí, Pedro está dizendo que o batismo vos salva. Né? Agora, o que figurava o batismo, ou representava, né, ou se assemelhava ao batismo? O dilúvio. Então ele está dizendo que o dilúvio, né, foi através do dilúvio que Noé foi salvo. Ou seja, Noé entrou na arca, a água cobriu a arca por 40 dias e 40 noites, água por cima, água por baixo, Noé passando pelo dilúvio, né? E o mundo renovado, né, quando ele saiu da arca. Então ele está dizendo que assim como a Noé, as 8 pessoas dentro da arca foram salvas passando pela água, passando pelo dilúvio, aquilo representava a salvação, que também a pessoa tem que passar pela água. Amém? A pessoa precisa ser imergida, a pessoa precisa ser salvo como Noé foi, né? Ser salvo pela fé, obediência, e no meio de um monte de água tem que ter água. Tem que ter água suficiente para... Está vendo? Falando de água. Tem que ter água suficiente, né, para que a pessoa possa ser salva. Amém? Então diz, a qual, né, as circunstâncias do dilúvio pela qual Noé e sua família foram salvos, passando através da água, figurava o quê? O batismo, o nosso batismo, o batismo cristão, que agora também o quê? Nos salva. Tem alguma coisa que a pessoa não entende? Não. Né? Mas se olha a Bíblia, lembra que eu falei sobre o preconceito religioso?
se olha a Bíblia com um preconceito de que o batismo não é nada, a pessoa é salva quando o pastor... Aí ela diz que não está dizendo isso. Mas está dizendo, o batismo vos salva, como as águas do dilúvio, né, salvaram Noé. Como Noé foi salvo através das águas do dilúvio, o batismo nos salva, o cristão também. Amém? E vão ser poucos que vão ser salvos. Aí diz aí, ó, não sendo a remoção da imundícia da carne. Então o batismo não vai lavar a sujeira do corpo. Também o batismo não vai tirar a sua natureza pecaminosa por completo. Você ainda vai ter tentações depois do batismo. Mas o que vai mudar? Diz aí, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Quando você não é um discípulo de Jesus, quando você não creu, não arrependeu, não confessou, não batizou, está perseverando, você tem uma consciência manchada diante de Deus por causa do seu pecado. Porque o seu pecado permanece.